Civil e as Igrejas. É uma matéria teórica e que tem praticidade no dia a dia da igreja. Vocês, como futuros teólogos, precisam ter ciência juridicamente como que funciona a igreja e o que implica socialmente a igreja, né, no âmbito do direito, do mundo jurídico, né, e essa matéria vai nos ensinar isso. Então, teologicamente, o conceito, né, biblicamente, teologicamente, o conceito de igreja é diferente do que nós vamos estudar aqui. Igreja, do ponto de vista teológico, é tirados para fora. Não é isso? Vocês já estudaram isso aí? Igreja vem da palavra eclésias, que significa tirados para fora. Então, quando falamos de igreja, etimologicamente, a palavra igreja significa tirados para fora. É tirados para fora. Nós somos tirados do mundo para fora do mundo. Então, vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Isso é igreja do ponto de vista teológico. E do ponto de vista jurídico, nós temos aí na página de vocês, acho que é a página 8 ou 9, não sei, na apostila. Onde começa aí? Página 2. Página 2? A página 2? É por causa que é capítulo. Ah, tá. Vou estar na página 2, aqui está certo também, página 2. Então aqui nós temos o conceito jurídico do que é a igreja. Que está no Código Civil, o que é a igreja. Então aqui nós temos o primeiro conceito aqui. Igreja é uma pessoa jurídica de direito privado. Então, teologicamente, igreja, tirados para fora. Juridicamente falando, o que é a igreja? É uma pessoa jurídica de direito privado. Ok? Então essa definição vem da onde? Essa definição vem do Código Civil, do artigo 44, inciso 4. Está aí também na apostila de vocês. A definição da igreja vem do Código Civil, no artigo 44, inciso 4. Então, o caput do artigo, onde se inicia o artigo, diz o seguinte: são pessoas jurídicas de direito privado. Aí aqui tem as pessoas jurídicas, né, que são de direito privado. Antigamente, isso antes de 2003, igreja era chamada de associação. Então essa definição, hoje ela é retrógrada, ela entrou em desuso. Então ela não é associação. Ela equipara-se a uma associação, mas ela não é uma associação. Então o que é a igreja? No inciso 4º do artigo 44, ele fala aí o que é a igreja. O que está lá no inciso 4º aí? Leia para mim, por favor. São pessoas jurídicas de direito privado. Inciso 4º. As organizações religiosas. Não ouvi não, só uma pessoa que falou. Inciso 4º, o que é? As organizações religiosas. Então, o que é a igreja? É uma organização religiosa. Então, se alguém perguntar para vocês aí, definição de igreja, secularmente falando, no mundo jurídico. Em primeiro lugar, é uma pessoa jurídica de direito privado. Em segundo lugar, é uma organização religiosa. Então, a igreja é uma organização religiosa, uma pessoa jurídica de direito privado. Por que é uma pessoa jurídica de direito privado? O que faz com que a igreja seja uma pessoa jurídica de direito privado? Por que ela é uma pessoa jurídica? Então, nós podemos equiparar também a pessoa jurídica conosco. Nós não somos pessoas. Há uma ficção jurídica aqui, né? Equipara-se a uma pessoa realmente. Então, o que nos caracteriza sermos pessoas? O nascimento, não é isso? Quando nós nascemos vivos, nascemos com vida, está no artigo 3 do Código Civil, nos tornamos pessoas. E o que garante que nós somos uma pessoa? Quando nós somos registrados. Tem ali a certidão do nascimento, há um registro ali, há um número de registro. Nascemos e somos registrados. Como que a igreja nasce? Ela também tem um registro. Por que ela é uma pessoa jurídica? Nós somos pessoas naturais. A diferença do ser humano para a igreja parece a forma que ela nasce. Nós somos pessoas naturais, a igreja é uma pessoa jurídica. Como que ela nasce? A partir do momento que ela é registrada.
ela tem um CNPJ, ela é registrada no cartório, nós temos esses detalhes aí na apostila, e depois na Receita Federal. Ela passa a ter um CNPJ. O que faz dela ser uma pessoa jurídica? O CNPJ. O que significa CNPJ? Cadastro de pessoa jurídica. É a abreviação disso. Então ela é uma pessoa jurídica porque ela tem um cadastro, ela foi registrada. Ela nasceu a partir do momento que ela teve um registro. Entenderam aí? Tranquilo? Então vamos lá. Seguindo aqui embaixo, após o inciso 6, parágrafo 1º aqui, então, portanto, nos termos do artigo acima transcrito, do artigo legal acima transcrito, igreja é uma organização religiosa. Ok? Então, essa definição veio a partir de 2003, com a promulgação da Lei 10.825 de 2003, está aí embaixo. E aqui tem a lei e tal, não precisa vocês lerem agora, isso aí é para vocês estudarem em casa. Então vamos lá sobre a fundação da igreja e sua organização. Fundação da igreja e sua organização. Nós vamos lendo e vocês vão seguindo. Vamos continuar aí. Então o que está escrito aqui? Sobre essas questões, aplica-se por analogia o artigo 54 do Código Civil. Então sobre a fundação, olha para mim agora aqui. Sobre a fundação e a organização da igreja, não tem na lei os detalhes como se organiza a igreja. Mas o direito reconhece como analogia as associações. Analogia é o quê? Se equipara uma associação. Então, a igreja é uma organização religiosa e como que ela é fundada e organizada. A gente vai olhar o que diz as associações. O que a lei diz sobre as associações. E aplica-se por analogia o regramento para se fundar e organizar uma associação. Então, o que diz o artigo 54? Então, sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá. Então, olha bem, volta aqui para mim de novo. A igreja começa a se organizar quando ela funda, quando ela estabelece um estatuto e também a organização. Então, nesse estatuto, o que é que tem que conter? Por exemplo, essa igreja aqui tem um estatuto. Igreja nenhuma funciona sem um estatuto. Para se registrar uma igreja no cartório de registro, tem que ter um estatuto. Ok? E o que o estatuto, o que tem no estatuto? O que contém no estatuto? Eu aconselho vocês aí como estudantes, para vocês entenderem melhor a prática, pedirem depois o pastor, um tempo aí, para vocês olharem o estatuto da igreja. E vocês vão ver que o estatuto está de acordo com a legislação aqui. Vocês vão ver na prática e olhem o artigo 54. Vocês vão olhar que está ali, de acordo. Se esse estatuto não estiver de acordo com o artigo 54, ele não pode ser registrado. Eu faço estatutos de igreja, né? Sou advogado. Há pouco tempo agora fiz até um estatuto na igreja lá de Itacibá, Assembleia de Deus de Itacibá. Então tive que observar tudo que a lei diz, colocar tudo certinho, senão ele não é aprovado. Ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que tem que constar no estatuto da igreja para que a igreja tenha legalidade? Inciso 1, a denominação, os fins e a sede. No caso aqui está falando de associação, mas é da igreja. Então o que é a denominação da igreja? Nome? O nome da igreja. O que está escrito aí na frente aí? Luz para as nações. Isso é a denominação da igreja. Então tem que constar isso no estatuto. Segundo, os fins. Para que a igreja serve? Quais são os objetivos da igreja? Então vamos lá. Então a denominação, já sabemos o que é. A sede, os fins, né? Quais são os objetivos da igreja. E a sede, onde é a sede? Por exemplo, a sede da Assembleia de Deus Luz para as Nações é aqui, em João Negro, né? As demais igrejas correlatas são filiais, são congregações. Ok? Inciso 2, fala sobre os requisitos para admissão, demissão e exclusão. Aqui fala de associados, a igreja nós falamos de membros. Então tem que constar no estatuto quais os requisitos para admissão. Por exemplo, tem que ser membro. E vários outros requisitos, né? Para se tornar membro. Aliás, tem que ser batizado, não é isso? Batizado por imersão,
para ser membro da igreja e vários outros requisitos que constam na palavra de Deus. E aqui fala de demissão, a igreja hoje fala de desligamento, quem não segue o que consta no estatuto, na palavra de Deus, na doutrina bíblica, né, poderá ser desligado do rol de membros da igreja. Inciso 4. As fontes de recursos para a sua manutenção. Então, quais são as fontes de recursos dessa igreja para a manutenção da igreja? Vai constar lá. O que é? Dízimos e ofertas. O modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. Então, a igreja tem órgãos deliberativos. Quais são os órgãos? Então, a mesa diaconal, tem a diretoria da igreja, tem um conselho da igreja, pastor, presidente, vice-presidente, secretário, correto? Tesoureiro. Então, esses são os órgãos deliberativos da igreja. As condições para a alteração das disposições estatutárias e para a sua dissolução. Então, também consta ali no estatuto quais são as condições, né, para a alteração das disposições estatutárias. Normalmente em Assembleia Geral, por maioria absoluta, que pode-se mudar o estatuto da igreja, e assim sucessivamente. A forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Então, um exemplo aqui da igreja. Qual é a forma de gestão da igreja? Aqui tem um pastor presidente, vice-presidente, não é isso? Tesoureiro, secretário. Então, a igreja, ela realmente é administrada pelo presidente, mas com um colegiado. E depois, a Assembleia Geral, que é a igreja, aprova as deliberações da diretoria e do ministério. Não é isso que ocorre? Faz uma ata. Só uma pergunta. Para registrar a igreja, tem que ter tudo isso aí, nome de cada tesoureiro? Sim, tem que ter diretoria. Tudo, o nome das pessoas, tudo? Não. O que acontece? Quando se vai fazer um estatuto, no caso do estatuto, vai constar como é a administração da igreja, né? No caso, pastor presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, tal, que é a diretoria. Essa diretoria vai ser identificada lá embaixo para assinar o estatuto, que ela assina o estatuto e se reconhece firme. E tem que ter as pessoas. Sim, então. o nome das pessoas ali, quem é o presidente, isso. Através deles se aprova o estatuto. Então vamos ler aqui embaixo aqui. Realmente a gente tem que ler e falar, tá? Lendo que vocês vão aprendendo e a gente vai falando e explicando aquilo que vocês tiverem dúvida. Beleza? Então, com efeito, a igreja passa a existir no mundo jurídico, aquilo que eu falei, e agora eu estou lendo novamente. Que é a regra aqui, a técnica, né, de você guardar, de aprender é a repetição. A gente fala, lê, fala de novo, vocês vão guardando na cabeça de vocês. Só aproveitando o gancho que ele falou ali, eu lembrei de uma coisa. Essa questão do estatuto e que assina é só a igreja sede. O estatuto da igreja sede consta as congregações. Né? Ah, sim. Boa pergunta. Então vamos lá. A igreja passa a existir no mundo jurídico após o quê? Após a criação de sua diretoria, então cria-se a diretoria, estatuto, então é essa sequência mesmo, e a aprovação de seus diretores, bem como o estatuto em Assembleia Geral de seus membros, após votação destes. Então aqui está a sequência ordenada mesmo, organizada de como que a igreja é fundada. Vocês estão vendo aí no mundo jurídico como que se estabelece uma igreja de plenos direitos e deveres. Então o estatuto social, o que é o estatuto social? O estatuto social e a ata da Assembleia Geral dos Membros, que o aprovou, e de igual modo elegeu a diretoria, serão levados ao cartório de registro para arquivamento dos atos constitutivos da igreja. A partir desse momento, a igreja passará a ser uma pessoa jurídica de direito privado e responderá por todos os seus atos na esfera civil. Então, essa é a sequência. Em primeiro lugar. Quem é caso ocorra, por exemplo, um ato de malversação, uma má administração dos recursos, um desvio de dinheiro, algo nesse sentido, quem é que responde primeiro? O pastor presidente, o secretário, o tesoureiro? Como é que funciona? Eu iria chegar lá, mas vamos por etapas, nós vamos chegar lá. Não, mas a pergunta foi boa. Tá bom. Tá tranquilo. Olha bem, então vamos lá. Vamos voltar para nós recordarmos. Então, como que a igreja passa a existir no mundo jurídico? Em primeiro lugar, após a criação da sua diretoria. Reúne
um agrupamento de pessoas, né? Querem fundar a igreja. E eles, vamos dar um exemplo, de 50 pessoas. Primeiro nós vamos ter que fundar aqui uma diretoria. Quem vai ser o pastor? Vice, tesoureiro, secretário e tal. Começa a se organizar e monta aquela diretoria. Depois que montou a diretoria, estabeleceu a diretoria da igreja, o que faz? Cria-se o estatuto. O estatuto com todas as diretrizes de acordo com o que eu falei da legislação. Depois ela é aprovada pelos seus diretores e depois é aprovada pela Assembleia Geral, que é a igreja, né? São os membros da igreja, após votação dos membros. Então esse estatuto é um estatuto chamado Estatuto Social. É o Estatuto Social da igreja, que organiza a igreja. Esse Estatuto Social e a ata da Assembleia Geral, que aprovou o Estatuto, são levados até o cartório de registro, para arquivamento lá. É arquivado lá, é aprovado pelo cartório de registro, pelo tabelião assinado. Calma aí. Aí a igreja passa a existir legalmente. Legalmente, ok? Depois disso, o que acontece? A partir desse momento, o que está escrito aqui? Ó? A partir desse momento, a igreja passará a ser uma pessoa jurídica. O que implica a igreja ser uma pessoa jurídica? Porque tem duas formas de se responder judicialmente pelos atos cometidos por determinados segmentos. Por exemplo, se a igreja é uma pessoa jurídica, por que o direito usa essa ficção jurídica? Uma pessoa jurídica. Porque ela passará a responder pelos seus atos. Exemplo, você disse aí, né? Presbítero, pastor, evangelista, pastor já? Hã? Pastor. 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 Então vamos lá. Qualquer ato da igreja aqui, da igreja local, qualquer coisa que ela fizer, vamos colocar aí, o pastor da igreja, um exemplo, né? Pastor da igreja, um membro da diretoria, comete alguma ilegalidade em nome da igreja, a igreja responde. Ok? Porque ela é uma pessoa jurídica, ela tem um CNPJ. Você já entraram em ação judicial contra a empresa aí? É um ser humano a empresa? Mas ela responde. Criminalmente, civilmente, trabalhista. Só direito de família que não, né? Porque a igreja... Você ia perguntar. Então, esse estatuto é a lei que passa estatuto ou a igreja que A igreja que faz o estatuto para ver se é aprovado? Faz o estatuto de acordo com o que a lei diz. Então, Se tiver um erro ali jurídico, ele não é aprovado. Tá, e quando tem um problema esse interno dentro da igreja, fora a lei? Porque eu já passei por um momento dentro de uma igreja que deu problema aí, que se tiver que recorrer à justiça para tirar o pastor. Não podemos entrar muito nessa questão, não, porque senão a aula a gente Não, vai ficar em cima. mas Tem um estatuto, a Assembleia Geral é soberana. A partir do momento que o estatuto é aprovado pela Assembleia Geral, a igreja passa a ser regrada por aquele estatuto. Tanto o pastor, qualquer membro, porque o pastor também é membro, qualquer membro, líder e tal, não andar de acordo com o estatuto, ele poderá ser desligado, inclusive o pastor. Ah, então foi isso que aconteceu. Ok? Agora entendi. Professor, no caso aí, a igreja ela nasce, como o senhor falou aí, em cima do que foi, em cima desse estatuto praticamente, tudo que os direitos, deveres de todos os membros, da liderança de todo mundo, rege ali nesse documento, né? Está tudo ali, como que a igreja vai funcionar, quais são os deveres e direitos e tudo mais. Mas quando a igreja é formada, ela vai nascer, já se define ali o que vai ser necessário, vamos dizer assim, para um bom funcionamento, para que tudo corra dentro da decência da ordem. E por que então que às vezes é preciso fazer essa reforma aí desse estatuto? O que implica em fazer isso? Seria uma lei. O que é necessário? Não, lei orgânica só existe um tipo de lei orgânica, que é municipal. É como se fosse a Constituição do município. Por exemplo, no Brasil, a União tem a Constituição Federal. Os estados
também tem as constituições estaduais, e o município tem lei orgânica. Sim, O estatuto, Mas, perdão, nós temos na prefeitura lei orgânica. As igrejas, cada uma, porque cada município tem sua lei orgânica. As igrejas seriam tipo, cada uma. é um bom exemplo que você deu. É como se fosse a constituição da igreja. É o que norteia a igreja. Primeiro, a Bíblia, depois o estatuto. O que norteia a igreja, o que dá luz no caminhar da igreja, né? Juridicamente, socialmente entre os seus membros que concordaram, né, com a aprovação daquele estatuto. Não foi uma ordem, não foi uma questão unilateral de um pastor que criou aquele estatuto, que não pode. Ele, tipo assim, juntamente com a diretoria, ele formula aquele estatuto e é aprovado em Assembleia Geral. Então aquele estatuto passa a nortear a trajetória da igreja, porque socialmente falando. Ok? Mas respondi aí, tranquilo? Respondendo a pergunta do nosso pastor ali, o seguinte, a reforma do estatuto, o que acontece com o direito? Né? Aí vamos entrar no campo do direito. O direito é uma ciência dinâmica, muito diferente das demais ciências. O direito muda sempre, de acordo com o comportamento social. As leis vão mudando, a gente vê direto aí, constantemente leis novas, todos os dias tem novas leis, decretos, medida provisória. Por exemplo, o presidente baixou um decreto que não vai ter mais horário de verão. Então você vê, já mudou. E outras coisas mais, né? Então você vê aí como é que é a dinâmica do direito, né? Então algumas coisas mudaram na sociedade. Por exemplo, o primeiro estatuto dessa igreja aqui. A igreja aqui acho que já tem 50 anos, é isso? Tem bastante tempo. 56, né? 57? Então, você pega o estatuto há 50 anos lá atrás. Você vai ver o que está escrito lá, não tem nada a ver com a sociedade de hoje. Não podia ter televisão em casa, a mulher não podia cortar cabelo, não podia usar calça comprida, ninguém podia jogar bola. Então, é totalmente diferente. Porque a sociedade naquela época era mais exigente. Então hoje, por isso, aí eu estou falando da reforma, né? Tem essa polêmica desse negócio do tipo de união que existe hoje, né? Tem muitas igrejas que estão... Vamos falar sobre reforma primeiro. Vamos falar sobre a reforma do estatuto. Por que a necessidade da reforma? Foi a sua pergunta. Sim. Então, justamente para adequar, não a igreja ao mundo, mas a sociedade atual. Entendi. Inclusive, em relação ao direito. Por exemplo, a igreja, em estatutos passados, era o quê? Associação. Hoje não, é uma organização religiosa. Ok? Com relação a essa questão que você está falando aí de união estável, tal, aí também é uma mudança no direito. Né? Mas é uma é mudança tudo no direito. também, muitas vezes, né? Só que a igreja, né, ela se baseia na Bíblia, então nem tudo também que o direito diz, a igreja pode concordar. Não, eu sei, mas eu estou dizendo assim que existem igrejas, eu sei disso, quando a igreja presta relação à doutrina, isso aí, claro que a Bíblia está em primeiro lugar. Mas existem algumas igrejas que já estão aceitando isso. Sim. E aí, no caso, tem que, se eles forem mudar, tem que constar nesse estatuto, no caso. Ou não? Sim. E Bom, existe, então... só para finalizar, existe um prazo, assim, limite, por exemplo, mudou o estatuto hoje, aí o ano que vem resolve mudar de novo. Existe um limite, um tempo? Só se estiver previsto no estatuto. Não, se não tiver, pode mudar a qualquer momento. Se a igreja quiser. E aí? Não, eu ia só falar, a questão que você falou no exemplo. Por exemplo, há 20 anos atrás, o irmão entrava em disciplina e ficava 30 dias. Aí foi melhorando, vamos dar 15 dias. Só um exemplo, aí dá uma reforma, estatuto, é mais ou menos isso. A questão da reforma, estatuto. Sim. Não tem. Um exemplo legal. Então vamos ver qual é vamos dizer assim, a competência da Assembleia Geral. Assembleia Geral é uma Assembleia de membros. Ok? Então compete privativamente a Assembleia Geral. O quê? Isso aí também tem que constar no Estatuto. Destituir os administradores. Alterar o Estatuto. Então são deliberações da Assembleia Geral. A Assembleia Geral que empossa e retira diretoria. É a Assembleia Geral, ela é soberana. Ok? E alterar o Estatuto? Alterar o Estatuto também depende da aprovação da Assembleia Geral. Então vocês aí que estão pensando em ser pastores aí, achar que o pastor manda tudo? Não, depende da Assembleia Geral. Beleza? Então, aqui eu
escrevi essa apostila aqui é de minha autoria mesmo, tá? Então, tudo que está escrito aqui foi eu que escrevi mesmo. Aí eu escrevi aqui embaixo aqui. Na dicção do artigo legal acima esculpido, evidencia que a Assembleia Geral de Membros da Igreja é soberana, podendo destituir administradores e alterar o estatuto quando necessário. Beleza? Só que assim, eles para destituir tem que também ter uma base. Lógico. Aí senão vira rebelião. Tem que ter um motivo, né? Para chegar, Mas, pra chegar nesse nível aqui, já aconteceu muita coisa. Né? É muita água já rolou, né? Para chegar nesse ponto. Ó, a hora está passando rápido, hein? Nós já temos aí o quê? Quantos minutos de aula aí? Tá voado, né? Tudo Porque a hora é boa, passa rápido. E eu achando que a hora é pesada, né? Então tá tranquilo, não. Tá beleza? Passou só 30 minutos. 30 minutos? Então nós temos aí mais 10 minutos, né? 10 minutos. Não, por quê? São 40 minutos, né? Até 4 horas. Até 5 horas. Não, mas eu não vou botar isso tudo, não. Transparência na prestação de contas da igreja. Isso aqui é importante aí para vocês que querem ser administradores, né? Então vamos lá. Vamos conversar aqui um pouquinho antes de nós entrarmos nessa questão da transparência aí. A igreja, em termos assim de didaticamente falando, administrativamente falando, ela divide-se em duas partes. Ela é uma organização e um organismo. Então, o que é organização e o que é organismo? Aí nós estamos entrando em dois campos aí, um campo jurídico e um campo espiritual. Organização, ela é uma pessoa jurídica, quer dizer, é uma, o quê? Que eu falei lá no início do ano? Organização religiosa. Ela é uma organização religiosa com personalidade jurídica, ok? Uma pessoa jurídica. E o organismo é o quê? Nós estamos falando de vida, né? É uma organização espiritual. Ela é uma organização, mas também ela é uma organização, mas também é um organismo organizado. Beleza? É um organismo organizado. Então, se a gente olhar para a igreja só como uma organização, ela vai ser como uma empresa, como uma associação, qualquer tipo de organização. Então, a igreja tem essas duas vertentes. Ela é uma organização e um organismo. O organismo vivo. A igreja é o quê? O corpo de Cristo. Então, como o corpo de Cristo, ela é o quê? Um organismo. Um organismo vivo. O que é um organismo? Nós somos organismos. Temos órgãos. Somos vivos. E a igreja também é comparado o quê? Um corpo. Né? E Cristo é o cabeça. Então, é um corpo vivo. E se a gente olhar só por essa vertente aí, que a igreja é um organismo vivo, esquecendo da parte da organização, o que vai acontecer? Vai haver um radicalismo, vai haver uma bagunça. Então a teologia tem que juntar essas duas coisas, o campo jurídico e o campo espiritual. Por isso vocês estão tendo aula aqui de direito. Não é qualquer faculdade que tem isso não, tá? Isso aí é uma novidade aí que o pastor Leão lançou, me chamou para esse desafio. Eu falei, vamos lá então. Então ela é organização e organismo, beleza? Então, como organização, quais são as diretrizes que ela tem que seguir? Aí eu coloquei aqui, quais são as diretrizes como organização. Como organismo, quem dá aula aí é o pastor Eliel, os demais teólogos aí que estão dando aula aí de hermenêutica, cristologia, outras matérias aí que vocês vão estudar e já estão estudando. O meu campo aqui é mais o campo mesmo do direito, embora eu também tenha formação teológica. Ok? Além de advogado, eu sou presbítero também. Prego a palavra de Deus. Então vamos lá. Aí eu coloquei até um versículo aqui, né? Mateus 25, 14, 19, número 5 aí. Estou te confundindo com outra pessoa. Ah, é? Foi igualzinho um cara que veio aqui pregar. Você vem de terra, né? Você vira de cima. Sou eu. Esse cara parece irmão. Aquele evangelista. Então vamos lá. Mateus 25, 14, 19 fala que um homem que tendo que viajar, reuniu seus servos e confiou seus bens.
Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu desconto. Isso aqui faz uma comparação, né, de Jesus e a igreja. Então, Jesus vai pedir contas a quem? Aqueles que administram, aqueles que estão à frente da igreja, se foram bons administradores. Beleza? Então, organismo e organização. Breves considerações. Então, vamos lá. Lendo aqui que a gente vai aprendendo. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Colossenses 1:18. Organização, igreja. Ó, organização, igreja. É humana. Então, essa organização, igreja, depende de competência dos homens. Tem que ser homens realmente preparados para administrar. Não pode ser aventureiros. Ah, é muito espiritual, mas não sabe administrar, meu irmão. Não vai ser pastor de igreja. Pode ser pregador. Que é para administrar a igreja, como essa aqui, meu irmão, tem que ter bagagem. Tem que conhecer como é que se administra. Às vezes as pessoas criticam muito, né? Não, vamos na fé, vamos comprar na fé, vai na fé. Tem que ter fé também. Não, como organismo. mas administrei isso. Mas tem que ter os pés no chão, né? Então como organização humana, é o quê? É um meio. Um meio para quê? Para pregar sobre o Evangelho. Para fazer a obra de Deus. É um meio. A igreja organizada. Por exemplo, esse curso de teologia aqui é uma demonstração de organização. Está levando aos membros da igreja e demais pessoas da sociedade a virem aqui buscar conhecimento. Isso é uma demonstração de organização. Qual é a igreja que oferece um curso de teologia? São raras. Então, uma igreja que no interior tem um curso dessa envergadura, vocês são privilegiados. Isso é uma demonstração de organização humana. Beleza? Organismo, igreja, é divino. Por isso mesmo é fim. Qual é o fim da igreja? Né? Pregar o Evangelho e o arrebatamento da igreja. Então, como organismo, a igreja é divina. Organização. A igreja é visível. Então, como organização, as pessoas têm que chegar na igreja aqui e ver que ela é organizada. Tem que olhar para a igreja e, pô, essa igreja aqui é organizada. O negócio que nem é bagunça. É ruim, né? Quando você entra num local, você olha assim, pô, como é que é isso aqui? Não estou entendendo nada. Né? Puta aqui, como é que é esse puta aqui? Não estou entendendo mais nada aqui. Então, uma vez eu fui na igreja que ela tinha excesso de organização. Né? Excesso de organização. Eu cheguei na igreja, me convidaram para pregar lá em Vitória. Não vai lá em Vitória, não vou dizer o local não. Eu moro em Vitória, tá? Aí me convidaram para pregar nessa igreja, pastor. Eu fui. Cheguei na igreja. Cheguei, o cara mandou sentar no lugar lá. Sentei. Estou lá sentado, esperando tudo começar. O pastor do meu lado, quietinho. O pastor vai começar lá. Daqui a pouco, as pessoas ficaram de pé pontualmente. 19 horas, todo mundo de pé. Aí uma pessoa orou. Daqui a pouco todo mundo sentou. Aí levantou o ministério de louvor, foi lá para frente, cantou louvor, sentou. Mas ninguém falou nada não. Aí daqui a pouco uma pessoa, eu acho que ela já estava escalada, levantou, orou. Não tinha um dirigente, não. Aí daqui a pouco, não. Aí Vai ser na hora agora. daqui a pouco só tiraram com a salvazinha para tirar o ferro. Ninguém falou nada ruim, pode ser. Mas... Passou um tempo, todo mundo olhando para mim assim. Eu falei, pastor, o que eu faço agora? Então na hora você pregar. Meu Deus. Extremamente organizado, nunca vi na maraqueira. Eu falei, rapaz, que Deus. Aí já engessa, né? Aí eu falei, poxa. Gente, agora, Deus. Acabei de pregar, fiquei quietinho também, sentei. Eu fiquei até com medo, o que eu vou falar? Mas aí, a irmã está rindo, o negócio é sério. Então, a igreja é extremamente organizada. Aí tem igreja que você vai, dia desse me convidaram para pregar num retiro. Mês passado agora, um retiro de carnaval, pregar sobre... Deixa eu vou falar assim. Para dividir experiência. Dividir experiência. Dá uma pausa. Vai estar gravando. Está ao vivo, né? Não, acho que Não. Não. Então vamos lá, pessoal. Não está ao vivo não, mas boa tarde aí para todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aqui a aula é descontraída, pessoal. A gente bate o papo, ria, dá um intervalo aí para falar em off.
Mas estamos na bênção. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos lá, pessoal? Então vamos lá. Parei aonde? Então, a organização é visível. Aí que eu falei da questão da visibilidade. A organização é invisível. E a igreja? É invisível. É invisível, porque é um reino espiritual. Então, letra E aqui. Deus está limitado. Deus não está limitado nas paredes da organização. Beleza? Embora seja importante, letra F, embora seja importante a interação do homem com a igreja, com a organização, a sua relação com Deus não pode ser medida a partir daí. Então, a organização é uma coisa, a relação com Deus é outra. Beleza? Então, a liderança da organização deve ter cuidado quando tenta liderar o organismo. Entendeu aqui? Porque quem é o líder do organismo? Cristo. O líder lidera a organização. O pastor, os líderes, são mordomos. Eles não são dono do organismo. O dono é Jesus. Beleza? Então, nem todos que são membros da organização fazem parte do organismo. Essa é a diferença. Todos podem ser membros da organização. Agora, fazer parte do organismo já é outro caso. Por quê? Aí entra a invisibilidade da igreja. Ninguém vê aquilo que Deus vê. Ela é invisível, mas Deus vê. Beleza? Então, paramos aqui nessa parte aqui. Vamos a introdução aqui sobre organização realmente de igreja. Ok? Então, quando lidamos a questão da finança agora, quando lidamos com o dinheiro que não é nosso, precisamos prestar contas do valor a nós confiado. Na igreja não é diferente. Os bens da igreja, ofertas, dízimos e outras contribuições não são do tesoureiro, pastor ou presidente. Logo, deve haver a prestação de contas. Então, vivemos em um mundo que, infelizmente, há muita corrupção e mau uso do dinheiro público, mas devemos ser diferentes. Então, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. Então, nesse sentido, o objetivo aqui é apresentar alguns conceitos e dicas para que haja cada vez mais transparência na prestação de serviço da igreja. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou passar um trabalho para vocês para nota. Ok? Não vou explicar esse relatório de atividades aqui e as demais coisas que são fáceis de fazer. Vocês vão fazer para mim, vão trazer para mim. Vamos falar para mim aqui, para a igreja. O pastor, na próxima aula, um resumo sobre elementos que compõem a prestação de contas. Elementos que compõem a prestação de contas. Vai valer 5 pontos, ok? Um trabalho para vocês fazerem em casa, para trazer semana que vem, sobre elementos que compõem a prestação de contas. Porque isso aqui vocês têm que ler mesmo. Eu não vou explicar isso aqui. Vocês vão ler, vão estudar e vão entregar para o pastor Eliel. Ele vai passar para mim, eu vou passar a nota para vocês. A prova que eu vou passar para vocês vai valer 5 pontos. Esse trabalho vai valer 5 pontos. Ok? Então vocês trazem para mim, entrega para o pastor Eliel aí. Olha só, o que vocês vão... Anota aí, tá? Trabalho, um resumo, vocês vão fazer um resumo sobre o que vocês vão estudar aqui, sobre elementos que compõem a prestação de contas. Beleza? Traz aí para mim na próxima aula. Tem limitação em vinho? Ou No mínimo aí 20 linhas. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos. Você em casa aí, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado.